conectando com você, você poderia contar um pouco da sua trajetória no carnaval, onde tudo começou? Então, esse ano, né? Já estamos em 2025. Curiosamente, eu completo 25 anos de carnaval, enquanto profissional do carnaval, né? Eu comecei ali no finalzinho dos anos 2000, pro Carnaval da Portela, e na ocasião o carnavalesco era o Alexandre Lousada, né? Que curiosamente é meu amigo. Então foi aí que tudo começou. A paixão é antiga, é desde a infância. E sei lá, assim, eu fico muito hoje, depois de 25 anos, eu fico muito orgulhoso, acho que, da minha história. Eu ainda quero conquistar muitas coisas e de preferência com a Beija-Flor de Nilópolis, mas fico orgulhoso dessa minha trajetória porque eu mirei no objetivo e eu consegui. Eu lá atrás, eu comecei muito de baixo, mas muito de baixo, que eu acho que é a forma correta de todo e qualquer profissional de destaque dentro de uma escola de samba, entendeu? Seja o carnavalesco, o diretor de carnaval, o diretor geral de harmonia, o intérprete, o casal, eu acho que todo mundo tem esse históricozinho ali, ou na ala das crianças, ou na ala da comunidade, ou dentro do próprio barracão, ou trabalhando na boutique, então comecei muito de baixo. Então, quando eu entrei no barracão da Portela, eu não sabia nem mexer numa tesoura e numa pistola de cola quente, mas a minha curiosidade, a minha vontade de querer fazer aquilo era tão grande que eu acabei aprendendo na marra. Então, eu já tinha uma noção de desenho e eu comecei, depois que eu entrei no barracão, eu comecei a colocar tudo aquilo que eu via no papel, para ver se era exatamente aquilo. Entendi, comecei a investir nessa carreira, não digo da carreira de ser carnavalesco, mas profissional do carnaval, aprendendo a modelar, aprendendo a costurar, aprendendo um pouco mais sobre a parte de pesquisa de um enredo, como o enredo era desenvolvido, como começava essa costura. Eu lembro que quando eu entrei eu não sabia que existia o livro, abre alas, eu achava que aquilo tudo que passava na avenida já bastava para o julgador entender e interpretar da maneira que ele achasse melhor, né? Obviamente, eu imaginava que ele tivesse uma sinopse ali em mãos, mas não toda a descrição do desfile, o que significava o abre-alas, a ala das baianas e tal. Então eu entendi que aquilo era tudo mais complicado do que eu imaginava. Então eu falava, eu nunca vou conseguir chegar a esse ponto. Mas para mim o fato de estar ali já era muito legal, mas eu queria crescer ali dentro, mas não chegar a ser um carnavalesco, até porque eu venho de uma época em que os artistas do carnaval eram os mesmos. Então não abria-se aquela brecha para o novo, né? Eu era muito novo, eu era pré-adolescente ali já, né? E, então assim, não tinha brecha para o novo. Então imagina eu ali com 15 anos já de idade, quer dizer, já um adolescente já quase chegando à fase adulta. Eu falei, quem sou eu no meio desse deserto, entendeu? De areia, entende? Porque era uma época que a Rosa era consolidadíssima na Imperatriz, o Renato era consolidadíssimo na Mocidade Independente Padre Miguel, o Joãozinho 30 na Viradouro, entendeu? Então não, era um time que não se mexia. O máximo que acontecia era de uma escola para outra, o que era da escola A ir para B e da B ir para A. Era isso que acontecia, mas não surgia um novo talento, entendeu? Era muito difícil. Então eu não tinha essa pretensão de querer me tornar artista, mas eu queria trabalhar na parte de criação. Então eu comecei a desenvolver melhor essa parte de desenho, de criação, querer aprender isso, querer aprender aquilo, e pesquisava, e comprava isso, e comprava aquilo, e assistia filme, assistia documentário, aquilo outro, e fui passando. Daí da Portela trabalhei 5 anos na Mangueira, fui chefe de adereço, fui chefe de alegoria, fui chefe de fantasias, até chegar na Viradouro, na primeira passagem do Paulo, lá em 2006 para 2007, Viradouro vira o jogo. Ali eu já peguei um trabalho um pouco mais rebuscado, um pouco mais além do que eu havia feito nos anos anteriores, que eram roupas mais delicadas, como confecção de comissão de frente, de fantasia de comissão de frente, casal de mestre sala e porta-bandeira, destaques. E de lá eu fui trabalhar com o Fábio Ricardo, quando ele se tornou carnavalesco da Acadêmicos da Rocinha. Eu acompanhei aqueles 3 anos na Rocinha e continuei a permanecer na Rocinha com a saída dele, né? Chegou o Luiz Carlos Bruno, continuei ali com o Luiz Carlos Bruno e tal, e até que surgiu uma oportunidade 2 ou 3 anos depois disso para ser diretor artístico da Unidos do Viradouro para o Carnaval de 2013. E foi ali que
a Viradouro foi um divisor de águas na minha carreira. Foi a partir dali que eu entendi que era hora de tentar, né? Tentar um lugar ao sol, né? Conseguir fazer um carnaval, mostrar, entendeu? Ver se realmente era aquilo que eu queria. Não que o carnaval seja um experimento, não era isso. Mas diante de tudo que eu já vinha fazendo nos anos anteriores, já tinha desenhado para o Edson Pereira, que é meu amigo, eu sou muito grato ao Edson. Foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. E trabalhei com o Paulo também, eu sou muito grato ao Paulo, entendeu? Aprendi muito com o Paulo, com tantos outros carnavalescos como Max, Alexandre, Fabinho. Então foi a hora de colocar em prática aquilo tudo que eu já tinha visto, vivido e feito. Então foi assim que eu consegui essa chance na Viradouro em 2013 para 2014 e consegui o meu primeiro título. E daí para frente eu nunca mais parei. E hoje eu estou aqui. Sim, que bom. João, de quem partiu a ideia de homenagear o Laíla? Foi uma ideia, foi uma sugestão do presidente, né? Quando terminamos o carnaval de 2024, imediatamente essa sala aqui, esse barracão já estava agitado pensando em 2025. Então, durante o almoço, lá no segundo andar, conversando sobre possibilidades do enredo, ele falou assim, mas tenha uma carta na manga, falar do mestre, falar do velho, assim como ele era carinhosamente chamado aqui no barracão. Entendeu? Eu falei, pô, legal, seria bacana. E na segunda-feira, foi tudo muito rápido, na segunda-feira o martelo já havia sido batido, o enredo é Laíla, tanto que nós anunciamos numa terça ou na quarta-feira seguinte, sem título, sem nada, entendeu? Foi muito assim, até é muito engraçado, porque na época, algumas pessoas especularam, o João não gostou do enredo. Aí eu falei, caramba, por causa do vídeo, por causa da minha expressão. Eu falei, gente, o carnaval foi semana passada. Eu tava com uma olheira deste tamanho, quase que sem dormir, entendeu? Todo mundo caindo pelas tabelas. Como é que você vai estar com a cara incrível num vídeo assim, feito de uma hora para outra para anunciar um enredo, entendeu? Então foi muito engraçado isso. Então esse enredo partiu da própria escola, da direção da escola, e eu abracei porque... como eu falei para vocês, eu tive pouquíssimos contatos com o Laíla. E ele foi uma pessoa fundamental para a minha história, para a minha carreira. Porque se hoje eu estou aqui, porque foi ele quem me procurou para uma reunião aqui nessa mesa, entendeu? Há 8 anos atrás. Entendeu? Nessa mesa para uma reunião para me convidar para fazer parte da comissão de carnaval. Só que por um acaso eu tinha acabado de fechar com a Unidos de Padre Miguel. Eu lembro que eu nunca tinha visto nada parecido. Eu entrei, eu não sou de me atrasar. Eu sou muito pontual nos meus compromissos. Eu entrei naquela porta, essa sala estava lotada, só tinha uma cadeira para mim. Tava o Laíla, tava a Bianca, tava o Rodrigo, tava o Léo Mídia, tava a Ariane, tava o Giló, a Lili. Sei que isso aqui estava lotado, gente, vocês não têm noção. Então assim, eu falei, caraca, parece até o serviço secreto americano, porque eu nunca tinha visto nada parecido, né? Uma escola do tamanho da Beija-Flor, com tanta gente, com tantas pessoas envolvidas. E eu cheguei aqui, eu acho que foi aí, a minha cadeira era essa ou essa aqui. Sim. E eu entrei, eu achei que era uma reunião com o Laíla apenas. E estava todo mundo esperando, e o Almir aqui. E eu lembro que eu falei assim, gente, bom dia, desculpa o atraso, tá? Mas eu vim aqui só para agradecer o convite, Laíla, porque não é todo dia que a gente é chamado para uma reunião na Beija-Flor de Nilópolis. Aí ele olhou para mim assim, você veio aqui para isso? Se você veio aqui para isso, era melhor não ter vindo, por reunião encerrada. Eu quase comecei a chorar aqui. Aí o Almir me chamou, fica calma. Aí o Almir falou, pô, não sei se ele chamou de Laíla, de mestre, de velho, não sei. Ele, pô, o cara veio da casa dele para te dar uma satisfação, para dar uma satisfação pra gente, ninguém faz isso. Escuta o que ele tem para dizer, pede para ele contar um pouco a história dele. Aí foi assim, eu me acalmei, eu falei, meu Deus do céu, não passava nem vento. Aí ele me perguntou, me conta, de onde você vem? Quero saber se você é isso tudo mesmo que estão dizendo por aí. Aí eu contei para ele, eu tinha acabado de assinar o Carnaval da Rocinha, do Viriato. Sim. Aí comecei a falar para ele com quem eu tinha trabalhado, o que eu já tinha feito. Ele, tem algum desenho seu? Eu falei, não, tenho sim.
Aí eu mostrei, quando eu mostrei o segundo figurino para ele, reunião encerrada. Almir, se vira, quero ele. E eu fiquei aqui nessa sala com o Almir, entendeu? Então, assim, conversamos muito. Então, assim, não foi possível naquela ocasião, mas aí 8 anos depois, 7 anos depois, que já é o meu segundo ano na escola, isso aconteceu. Então, como não amar um enredo sobre o Laíla? Como não abraçar um enredo sobre o Laíla, entende? Então, a minha dúvida, na época, era saber como fazer o Laíla, né? Porque isso na minha cabeça, porque é uma história muito gigante. É uma história muito gigante dentro de uma escola gigante. Então, como você compactar uma história dessa? Porque é uma enciclopédia em vários volumes. Entendeu? Então, como você resumir? O carnaval hoje, ele é muito grande, mas a gente tem pouquíssimo tempo para contar uma história tão grande como a do Laíla. Então, esse era meu medo. E a dúvida pairava na minha mente, até que no segundo dia, depois da escolha do enredo, eu tive um sonho com ele. Eu tive um sonho com ele, com a camisa. Eu não estava aqui em 2018. Eu sonhei com ele com a camisa do Carnaval de 2018, aquela branca, verde e amarela, na Praça da Apoteose, como se a Beija-Flor já estivesse desfilado, e ele me dava um abraço e sorria. Ele não fazia isso para ninguém. Então, assim, eu estou arrepiado aqui só de lembrar. Então, assim, aquilo para mim, eu acredito muito em sonho, assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, sabe? Então eu falei, eu acho que tem que ser comigo e vai dar certo. Sim. Essa era até uma pergunta que estava anotada, se você tinha sentido a presença dele. E vai dar certo. Então aquilo foi o combustível, sabe? É como se o carro João tivesse sem gasolina, e a gasolina foi esse, o combustível foi esse sonho que eu tive com Laíla. E a partir daí, pesquisa, conversa, foi uma pesquisa muito longa. Tá entendendo? Então, assim, nós escutamos muita gente, então foi necessária a chegada não, na verdade, não vou nem dizer a chegada, que a Bianca já era da casa, o retorno da Bianca no front dessa parte de pesquisa, porque ela foi uma pessoa que conviveu diretamente quase 30 anos com Laíla, então foi necessário conversar com... Aí trouxemos o Guilherme e a Vivian também para essa parte, porque era muita gente para conversar. Eu acho que nós temos registrado, pelo menos 40 e poucas entrevistas que nós fizemos para compor esse enredo sobre o Laíla. Então, imagina, eu sozinho não daria conta, a Bianca sozinha não daria conta. Então, assim, tivemos o auxílio, o apoio do Guilherme, da Vivian, para conversar com as pessoas. Porque, assim, o livro Maravilhosa e Soberana, do Aidan, ele foi fundamental, ele me ajudou muito, mas eu precisava de mais. Então, foi meio que uma pesquisa... de boca a boca, entendeu? Porque assim, eu tô há 2 anos na Beija-Flor, então eu digo que até a tia que tem a barraca aqui na porta do barracão há anos, ela tem muito mais propriedade para falar do Laíla do que eu, porque ela via o Laíla entrar, ela via o Laíla sair, entendeu? Eu não. Então, assim, foi muito importante conversar com muitas pessoas. Conversamos com o Almir, presidente, óbvio, com o seu Anísio, Selminha, Claudinho, Neguinho, Maria Augusta, Milton Cunha, Pina, Rosa, minha amiga saudosa Rosa, foi importantíssima para essa pesquisa. Muita gente. A gente tem um material muito bacana para exibir depois do carnaval sobre a parte de pesquisa desse enredo, entendeu? Para poder costurar, entender por que era o Laíla. E óbvio, a família dele, a dona Marli, o Luiz Cláudio, eles foram fundamentais para isso também. Então, a partir daí, eu comecei a ter um norte de que forma eu retrataria a figura do Laíla. Eu tinha essa ciência de que tinha que ser um enredo objetivo como ele era. Eu não sou muito de dar título para enredo. Então eu falei assim, quando eu fui desenhar essa logo, eu não mexo com computador. Tanto desenho de fantasias e alegorias são feitos à mão por mim. Sim. E essa logo eu comecei a trabalhar ela no grafite, entendeu? Eu falei assim, acho que não preciso ter a foto do Laíla. Eu acho o que o Laíla era para as pessoas. As pessoas, você pergunta o que é o Laíla? O macumbeiro, ótimo, legal, é o macumbeiro. Então eu falei, todos vestidos de Laíla. Então a intenção era criar uma logo para que na hora de produzir a camisa, a sensação era de ver a comunidade toda de fios de conta, assim como é o Laíla, assim como vocês estão agora. Então foi assim, e na hora, aí até o Almir me deu uma dica, falou assim, João, o Laíla gostava de título extenso. Aí eu falei assim, tá. Só que pela logo que eu estava desenhando,
eu falei assim, não sei se eu consigo não, eu acho que a gente vai ter que mexer nisso, porque eu estava escutando Bahia de Todos os Deuses, que curiosamente é interpretado pelo Laíla. Né? Então aí, na hora que eu estava escutando Bahia de Todos os Deuses, aí surgiu aquela luz aqui na mente, eu falei, Laíla de Todos os Santos, Bahia de Todos os Deuses, Bahia de Todos os Santos, Laíla de Todos os Santos. Eu falei, agora precisa completar, e a batucadora, Laíla de Todos os Santos. E ficou, e foi abraçado, entendeu? Então foi assim, a construção, para quem não entendeu, assim, não deu tempo de explicar muita coisa, mas até a tipografia do título do enredo é a mesma tipografia da faixa do Ratos e Urubus de 89, do mesmo Proibido Olhar por Nós. Então tem toda uma pesquisa, tem toda uma história aí por trás. João, do seu olhar estético como carnavalesco, a Beija-Flor vem com a cara da Beija-Flor anos 2000, vem com a estética do João apresentada nesse ano que passou, ou teremos uma fusão entre ambas? Eu acho que assim é muito. E isso é uma coisa, eu não estou fugindo da raia, não, tá, gente? Eu estava conversando isso com o administrador do barracão, o Alexandre, o Giló. E ele aí, o que tá achando? Eu falo, não, eu deixo para que vocês digam, entendeu? Porque eu tô aqui, eu tô fazendo, eu tô criando, eu só vejo, eu só consigo avaliar quando tá tudo montado. Na verdade, eu já sei como vai ficar, mas eu só consigo entender se tá do jeito realmente que eu quero quando aquilo tudo já tá formado, sabe? Então, eu deixo para que as pessoas avaliem. E, assim, em relação a ser a Beija-Flor do ano 2000, eu não sei te dizer, porque de lá para cá muita coisa mudou. O formato do carnaval mudou, então assim, algumas pessoas não entendem isso. O formato do carnaval mudou, o tamanho do carnaval é outro, a narrativa dos enredos ela é completamente diferente daquela época, a estética é outra, entendeu? Hoje a gente já não tem, até porque está tudo muito caro. Então assim, você não consegue mais produzir um carnaval daquele tamanho. Quando eu digo tamanho, não porque hoje a gente tem um carnaval muito maior, mas com aquela quantidade de elementos que hoje nem existem mais. Então tem muitas pessoas saudosistas daquela estética, com muita coisa, com muito isso, com muito aquilo, tem coisas ali que nem existem mais e seriam inviáveis para a gente hoje, até financeiramente falando, isso para a escola mais rica, porque o carnaval ele está muito caro. Ele está muito caro. Eu digo para vocês, assim, vou dar um exemplo para vocês do quanto o carnaval encareceu, que, por exemplo, o cetim. O cetim, há 10, 20 anos atrás, era aquele tecido desgraçado que ninguém gostava de usar. Hoje o cetim ele é um tecido de base, uma fantasia, porque ele está caro. Tá entendendo? Eu lembro uma vez, eu fui fazer uma escola no Espírito Santo, e eu estava fazendo o protótipo aqui no Rio, e peguei o ônibus para ir lá no Babado da Folia para comprar 3 metros de cetim que eu precisava. Aí tinha um carnavalesco, amigo meu, que chegou e virou e falou, você veio aqui, você gastou muito mais com a passagem do ônibus do que comprando o cetim, ou seja, o cetim naquela época era muito barato. Vai lá ver o valor do cetim hoje. Então, só para vocês terem uma ideia, entendeu? Como as coisas mudaram, como o carnaval encareceu. Então, é um desafio a cada ano a gente colocar um carnaval de excelência na rua, entende? Então, aí aquilo é a perspicácia do artista, da equipe que está aqui acompanhando a gente nesse processo. Isso é muito importante, um esteja copiando o outro. É porque o carnaval mudou mesmo. Você pega uma revista Manchete da década de 80 e você pega uma revista Manchete da década de 90, aí você já vê a comparação do que era feito em 80 e do que estava sendo feito em 90. Aí você pega uma de 90 para o ano 2000. Aí você hoje pega uma de 2000 e pega agora para 2023, 2024. Tá entendendo? É muito diferente, são outros recursos, são outros materiais, a mão de obra é outra. Hoje a gente não tem, hoje a máquina fala muito pelo carnaval, hoje a gente não tem mais aquele tipo de trabalho de antigamente da bordadeira ali, 3, 4 meses bordando uma roupa apenas, entendeu? Então hoje tá tudo muito diferente, entendeu? Então assim, eu acho que seria impossível você chegar àquela estética, aquele formato do carnaval do ano 2000, entendeu? Seria bem complicado. Eu acho que uma regressão seria quase que impossível nesse sentido. Até para você fazer uma releitura, sabe? João, como já foi visto em outras escolas, e até mesmo na Beija-Flor nesse ano que passou, o uso de tecidos que mudam com a iluminação do Sambódromo, em 2025 a gente vai ver isso presente na Beija-Flor? Sim, a gente está trabalhando muito o recurso da iluminação, eu acho que é um recurso que chegou para ficar.
né? É um recurso que fez muita diferença, até no resultado do carnaval que passou, entendeu? Então a gente cada vez mais em busca até de materiais alternativos, de tecidos diferenciados para que façam aí que tragam esse efeito para a gente, que contribuam para esse efeito de iluminação, desse novo recurso de iluminação do sambódromo. Após a escolha do samba, o projeto da escola teve alguma alteração para se adequar melhor ou alguma ideia que veio através do samba? Rapaz, assim, posso te dizer que, assim, tipo, eu acho que o samba foi feito pro projeto, tá? Tô dizendo isso agora, que isso foi por um acaso, porque até o dia da final do samba eu tinha uma dúvida sobre o samba, porque eu fiquei muito feliz. Há muitos anos eu não participava de uma disputa de samba tão bonita como essa, tá entendendo? Tendo samba 1, tendo samba 5, tendo samba 39 e tendo samba 23, então assim, era muito samba bom. Entendeu? Então, assim, e a voz do povo é a voz de Deus. Eu não sei se vocês estiveram na quadra no dia da final. Então, vocês viram que antes da apresentação do samba que venceu a quadra, não era a torcida. Vocês viram que não era a torcida. Era a Beija-Flor gritando. Na hora do anúncio, o pessoal gritando assim. Era até a Beija-Flor gritando, entendeu? Tanto que eu tenho um recurso numa alegoria, eu não posso dizer aqui agora, mas que parecia até que eu já estava, mas na verdade eu não estava. Tipo, casou, aconteceu mesmo, entendeu? Aconteceu, porque assim, eu sou muito organizado com a parte de criação, eu tenho um tempo para isso. Que eu preciso botar o barracão para andar, tá entendendo? E o barracão depende de mim, depende do que eu vou apresentar para o presidente, para a administração, para a coisa acontecer. Então, lá em setembro, eu estava entregando o último carro para a escola. Afinal, só aconteceria um mês depois. Então, assim, eu não posso nem dizer o que pode parecer, não é por causa do samba tal. Não, aconteceu porque estava dentro da sinopse, entendeu? Então, eu respeito muito a sinopse que eu estou fazendo, que eu estou entregando para a escola, entendeu? Então, assim, e acabou que o samba casou com o projeto de Carnaval da Beija-Flor, tá entendendo? Mas eu digo para vocês que o samba... Hoje estamos defendendo o samba 5, mas se o samba 1 tivesse levado, eu ficaria igualmente feliz, se o samba 23, porque a escola estava muito bem servida de samba. Sim, verdade. E o enredo pensado, desenvolvido e sonhado por você, individualmente, qual linhagem você traria para Beija-Flor? É um sonho. É um sonho, eu espero que 2026. Eu espero mesmo, 2026. Deixa alguma fantasia ou alegoria com significado pessoal para você? Eu gosto de todas. Eu gosto de todas, tenho um carinho por uma, aí eu começo a ver uma colocando um detalhezinho numa, aí eu já vou pra cá, eu pulo pra lá, eu pulo uma piranha, né? Entendeu? Cada hora eu tô com uma. Entendeu? Então, assim, entendeu? Eu estou muito ansioso pela alegoria que fala diretamente do Laíla Palma Beija-Flor. Estou muito ansioso por essa. Então, a última pergunta para a gente finalizar a entrevista é uma das perguntas deixadas na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Foi sobre sua ligação com os coreógrafos da comissão de frente. Se você, como carnavalesco, palpita sobre os caminhos escolhidos para tornar a entrada da escola algo mais homogêneo. Sim, então, o que acontece? Assim, eu não posso esconder nada do Jorge do Saulo, porque independentemente da sinopse não estar completa e tudo mais, eu já chego e falo para eles, me reúno com eles e digo mais ou menos o que vai ser o enredo, né? E qual o caminho que eu pretendo, entendeu? Costurar, seguir. Tá entendendo? Então, assim, então eu já deixo aquela ideia no ar, entendeu? Porque todos os enredos que eu desenvolvo, obrigado, meu amigo. Todos os enredos que eu desenvolvo, eu já tenho a cabeça da escola, isso é fato. Então, eu não sei como vai ser a segunda parte, a terceira, mas a cabeça eu já sei o que vai ser, isso já fica muito bem resolvido na minha cabeça. Então, eu digo pra eles, eu vou abrir com aquela caneta ali, entendeu? Então, eles vão entender que a gente vai ter que trabalhar algo ali relacionado àquela caneta para ter uma unidade estética e uma unidade de narrativa. Entendeu? Então eu já fui entregando muitas coisas para eles, dando dicas preciosas, falando esse elemento, dá uma olhada nisso, tá entendendo? Dá uma visitada nisso, entendeu? Dá uma olhada nessa festa, dá uma olhada nesse xirê de candomblé aqui, dá uma olhada nesse ritual aqui que é foda,
e assim a gente vai se entendendo, entendeu? Então assim, digo para eles e eles trazem ideias também, que eles são incríveis, trazem ideias, sugestões e a gente vai trabalhando isso em conjunto. A gente queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite e com certeza a gente está muito confiante para esse carnaval de 2025. Felizes com o que viram? Muito. A escola está organizada, as fantasias estão quase todas prontas, entendeu? A gente tem a nossa baiana pronta desde outubro, por exemplo. Tá entendendo? Então, assim, eu quero um bi-estandarte para baiana. Ano passado eu mentalizei e aconteceu, né, Bruno? Lembra? Quando eu entreguei o figurino da baiana, esse é a baiana estandarte de ouro. E foi. Muito bonito.